Hoje a palavra é sobre alimentos espirituais. Repita comigo: alimentos espirituais. Leite, alimento sólido. Hebreus capítulo 5, versículo 11, fala assim, do qual muito temos que dizer, de difícil interpretação, porquanto vos fizestes negligentes em ouvir. Porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento ou alimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume ou do exercício, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Então nós vamos falar sobre alimentos espirituais, porque o único meio de nós crescermos, e eu acredito que você é uma pessoa que deseja crescer, você não é por acaso que está num lugar chamado Comunidade Deus Provedor, um lugar de crescimento. Não é por acaso que muitos aqui, a maioria, eu creio, estão num grupo de crescimento. Porque nós entendemos que o desejo de Deus para as nossas vidas é crescer. E para mim, e para você, e para qualquer pessoa, só existe um caminho para o crescimento, que é se alimentar. A Bíblia ela fala sobre dois tipos de alimento nessa passagem, que é o leite e o alimento sólido. Eu creio de coração que essa palavra é uma continuação da palavra do se esvaziar da pastora Daiane, da palavra da morte, crucificado com Cristo, do pastor Tiago de semana passada. Porque nós temos um grande problema. O meu filho lá, o Diego, que está bem agora em nome de Jesus, ele só come uma coisa, na verdade só toma uma coisa na vida dele, que é leite. Graças a Deus, a minha esposa, o que não falta é leite. E ela está lá, dando de mamar, eu saio, ela está dando de mamar, saio para o trabalho, eu volto do trabalho, ela está dando de mamar, daí eu saio para a igreja, ela está dando de mamar, eu volto, ela está dando de mamar, e às vezes eu acordo de noite, ela está dando de mamar. Rapaz, o meu filho já está pesadinho para carregar no braço. E eu sei que é só o começo ainda das dores, de braço. Rapaz, o leite está fazendo ele crescer muito, é muito bom. A gente sabe que o leite materno, se uma criança pode ter, tem algumas crianças ou mães que têm dificuldade, mas a melhor coisa que existe para um bebê é o leite da sua mãe, o leite materno, e ele, se ele puder, no início ele só vai tomar aquilo, e aquilo vai fortalecê-lo, vai trazer todos os nutrientes que ele precisa, vai engordá-lo, ele vai ficar fofinho, cheio de dobrinha, estilo Michelin, né? Só para a gente ficar babando lá, apertando a coxa, o braço, a bundinha, a barriguinha, tipo, né, contando a minha experiência, o que eu tenho feito nos meus dias ultimamente. Mas algumas mães até falam que sentem saudade de dar de mamar, de amamentar, quando vê até a Tamisa. Já vi mães falando assim, ai, que saudade de dar de mamar e tal. Mas essa saudade é quando o filho é pequenininho, né? Agora você imagina uma criança de 10 anos, pendurada no peito da mãe, mamando. Não é feio? 5 anos eu já acho feio. 5 anos lá, ela já está em pé, às vezes a mãe é baixinha, a mãe em pé, a criança em pé e vai mamando. É estranho. Não estou dizendo que isso faz mal para a saúde, eu nem sei se é ou não é, mas é estranho porque o leite materno ele é um alimento para o início da vida. Quando a criança vai crescendo, o leite ele se torna algo que não supre mais
para o crescimento da criança. Ela começa a ter que ingerir alimentos sólidos, ela começa a comer comida mais forte, mais firme, variados tipos de alimento, porque só assim ela vai crescer. Se ela só ficar no leite, ela vai começar a ficar desnutrida, ela vai começar a se enfraquecer. Se ela ficar no leite o resto da vida, ela vai morrer, porque só o leite não vai mais sustentar depois de um certo tempo. Mas, olha que engraçado, nós temos muitos irmãos, muitas pessoas que estão há algum tempo já caminhando com Jesus. E é engraçado que eu vejo essas pessoas ainda grudadas no peito dos seus líderes, dos seus discipuladores, dos seus supervisores, mamando leitinho de criança. Fica feio até, porque já passou do tempo, ela não é mais bebê, já deveria estar lá na frente. O líder, ele ama, eu vou falando aqui, para líderes, mas também para membros de GC. Todo mundo gosta quando chega algum novo no GC, uma vida nova sendo gerada em Deus. Que maravilha, glória a Deus e tal. Como um bebê pequenininho que nasce, todo mundo acha fofinho, lindinho, maravilhoso. A gente senta, explica aquelas coisas que quem é novo na fé acaba perguntando. Pergunta simples. Como é que eu oro? Esse livro está na Bíblia, onde que está na Bíblia? Eu não acho. Sempre tem, para mim pelo menos, sempre vem aquela pergunta assim, onde que estão os dinossauros na Bíblia? Sempre tem um assim. Quando eu morrer, eu vou lembrar dos parentes? Perguntas que vêm. Rapaz, eu amo responder essas perguntas para alguém que está sendo gerado em Deus, nascendo na fé. O ruim é quando passa o tempo, passa os anos, e você continua tendo que falar as mesmas coisas para a pessoa. Falando que mentir é pecado. Falando que fofocar é pecado. Tendo que falar para ela coisas que ela já sabe, mas ela precisa ouvir de novo, porque ela ainda não cresceu. Cansa, isso cansa, porque é como uma mãe que está carregando o bebezinho de 10 anos e dando de mamar. Não é fácil. O que acontece? Espiritualmente falando, uma pessoa que não cresce na sua fé, uma pessoa que não começa a atingir novos níveis, e fica só no leitinho, sendo uma grande, já deveria ser grande, ela se torna um Walking Dead, porque ela não morre de uma vez, mas ela também não vive direito. E pelo pouco que eu vi de Walking Dead, o seu fim é tomar um tiro. E morrer de uma vez, porque alguém está tentando matá-lo. Rapaz, muitas pessoas não passam para frente, ficam no leite, mas o leite não sustenta, ela vive meio morta. Daí você olha para o irmão, ele está sempre assim, ó. No louvor todo mundo está preciso de ti. Sabe aquele negócio muito... Não que eu dance bem, né? Você já percebeu que não, né? Mas a empolgação, olha pela empolgação, né? E o irmão está assim, ó, do lado. É o Walking Dead, né? O cara está meio vivo, mas está meio morto ali do teu lado. Porque às vezes é alguém que já deveria estar além, mas ele ainda não cresceu. Esses versículos de Hebreus 5, a partir do capítulo 5, a partir do versículo 11, vão dar alguns passos para nós que explicam o porquê alguém não cresce, o porquê deveria crescer, o que essa pessoa está perdendo. E eu quero começar a partir do versículo 11, retomando, que Paulo fala assim, que ele tinha muito a dizer. E ele não fez aquela canção, mas com palavras não sei dizer, né? Eu tenho tanto para te falar. Ele fala, temos muito a dizer, coisas de difícil interpretação. E eu quero te dizer que a Bíblia de Deus, ela é um oceano de sabedoria. Todos os dias você lê a Bíblia e tem inúmeras coisas novas. Você lê a mesma passagem todos os dias, Deus te fala algo novo. Quantos passam por isso aí? Sempre lê a Bíblia, sempre tem algo novo para a sua vida. Deus, Ele é infinito, e dentro dele a gente vive esse infinito. E quando Paulo
Paulo, para quem acredita que Paulo escreveu o livro de Hebreus, como eu, quando as pessoas falam, olha, eu tenho uma coisa difícil para te falar. Muitas vezes, como eu acredito que Paulo está falando aqui, não é uma coisa difícil, mas é uma coisa que para aquela pessoa seria difícil de ouvir. Eu não sei se você já tentou explicar algo para um bebê. Alguém já tentou explicar algo para um bebê? Esses dias eu estava falando com meu filho lá em casa, estava explicando a história de Noé, de Adão, falando sobre Gênesis, falando sobre a criação, falando sobre o significado de Gênesis 1:1, sobre os termos em hebraico com ele, o que significava cada vírgula. Rapaz, ele olhou para mim e fez assim, ó. Que é o mais que ele faz. Por mais que eu tente explicar algo, ele não entende. Mas se eu pego alguém adulto, alguém maduro, eu vou explicar, essa pessoa vai entender. Então, quando Paulo fala que tem coisas difíceis em interpretação para falar, não é porque as coisas que ele tem para dizer são impossíveis de entender, mas é porque para um bebê é impossível de entender, porque ele não cresceu. Muitas coisas na vida cristã, na fé, você não entende, não é porque são coisas difíceis de entender ou de praticar, mas é porque você ainda é um bebê para poder receber essa revelação na sua vida. E daí você também não pode experimentar as recompensas das revelações. E isso é algo muito triste. Se você é muito novinho na fé, glória a Deus, fique bem contente com o seu leite, não se incomode. Mas eu quero falar com você que já está ficando para trás faz tempo. Coisas de difícil interpretação. A difícil interpretação, a Bíblia fala que as coisas espirituais são discernidas espiritualmente. Então muitas vezes o pastor fala, outros pastores falam, seu líder, o supervisor fala, e você não entende, não coloca em prática, porque para você ainda é uma coisa de difícil interpretação. A palavra fala, um segundo ponto aqui, que no versículo 11 ainda, porquanto fizestes negligentes para ouvir. Essa palavra aqui significa que a pessoa, ela é preguiçosa, ela é demorada para ouvir. E ouvir aqui não é que a pessoa fala e ela não escuta, mas é que a pessoa fala e ela não dá ouvidos, ela não corresponde. Então, um dos maiores problemas das pessoas não crescerem espiritualmente é porque elas são preguiçosas, elas são demoradas em dar respostas para Deus. Eu não sei se você já falou a alguém, você já deu algum discipulado na sua vida, e você fala para a pessoa sobre o batismo, você explica o batismo para ela, tal, dá todo o embasamento bíblico, daí chega o dia do batismo, vai ser domingo agora, amém? Daí você fala para a pessoa, agora é hora de batizar e tal, e a pessoa, eu acho que não está na minha hora ainda. Rapaz, não é que ela não entendeu, não é possível. Mas muitas vezes se faz o que? Negligente no ouvir, quer se demorar, quer ser preguiçosa. O que isso está fazendo? Impedindo o seu crescimento espiritual. Agora Paulo fala assim, porque devendo, versículo 12, porque devendo já ser mestres pelo tempo. Eu quero que você olhe para a sua própria vida e você pense consigo mesmo, aonde você já deveria estar na sua caminhada com Deus. Será que você já não deveria ser mestre? E o que quer dizer ser mestre aqui? Ser mestre é alguém que já tem o que ensinar e tem alguém para aprender. Às vezes você já está tanto tempo caminhando com Deus, mas você ainda não tem nem o que ensinar para os outros, muito menos alguém para aprender. Graças a Deus, Jesus está protegendo as pessoas de você, porque se elas fossem aprender algo com você, seria algo ruim. Você deveria ser mestre da palavra já pelo tempo que passou. Você parou no tempo. Mas ele fala, não, ainda necessitais que vos tornem a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus. Coisas simples da palavra de Deus. Sabe qual é o problema de você só ficar nos rudimentos da palavra de Deus?
Todos nós temos que aprender as coisas simples do Evangelho, da graça, do reino, mas é em cima desses princípios, desses rudimentos, que nós construímos um relacionamento com Deus. Agora, se você fica parado só no rudimento, você não constrói algo para Deus, em Deus, na sua vida, no seu caráter. Então tem pessoas que vivem a vida só sabendo que Jesus salvou ela, que ela é salva, que ela vai passar a eternidade com Cristo. Glória a Deus, você sabe disso. Mas quanto mais Cristo quer te ensinar, você já deveria ser mestre. E ele fala: vocês ainda precisam de leite e não de alimento sólido. Quantas vezes eu já quis falar para os meus discípulos, para os supervisores, para os líderes, para qualquer pessoa que está mais perto de mim. Quantas vezes eu já quis falar algo que eu sabia que estava acontecendo, que eu sabia que a pessoa deveria mudar, que ela tinha que tomar outro rumo, que senão ela ia quebrar a cara, não ia dar certo e tal. Mas eu não falei porque eu sabia que a pessoa não estaria pronta para ouvir naquele momento, e a pessoa teve que passar por muita luta, muita tribulação, simplesmente porque ela ainda era alguém que ia demorar para ouvir. 13, porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra, porque é menino. Então, como nós identificamos alguém que é menino ou menina ainda na fé? Alguém que não está experimentado na palavra, não pratica a palavra de Deus, não tem tempo para ler a Bíblia no seu dia a dia, não tira tempo para crescer na palavra da salvação. Você tem todas as respostas para a sua vida aí no seu celular, se a Bíblia está no celular, na sua mão aí, se você está com a Bíblia na sua mão, todas as respostas estão ali. Mas se você não se exercitar todos os dias, você continua sendo um menino, uma menina. E não é isso que Deus tem para as nossas vidas. Versículo 14 fala que o mantimento sólido é para os adultos, para os maduros, para os perfeitos, para aqueles que estão completamente crescidos, os quais, em razão do costume, do hábito, têm os sentidos exercitados para discernir tanto bem quanto mal. Somente a prática da vida na fé vai te levar a crescer, a ser alguém que discerne tanto bem quanto mal. Você pergunta: Jefferson, mas como alguém pode não discernir o bem e o mal? O camarada está na igreja há 200 anos, está ali, tal, show de bola, tal. Daí um dia ele está meio triste, está meio solitário, está meio carente. Ele fala: sabe de uma coisa, eu acho que eu vou para a balada hoje. Hoje eu preciso. 200 anos de fé, o cara ainda vai para lá, não sabe discernir o bem e o mal. 200 anos de fé, o camarada ainda se envolve com pessoas, tem relacionamento, namora com gente que não é de Jesus. Já está experimentado há muito tempo e continua não conseguindo discernir o bem e o mal. 300 anos e o cara não dizima ainda, não consegue discernir o bem que isso vai fazer para ele. É complicado, nós precisamos crescer. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1. Eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, não com carne, porque ainda não podis, nem tampouco ainda agora podeis. Porque ainda sois carnais, pois, havendo entre vós inveja, contendas, dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e o outro, eu sou de Apolo, porventura, não sois carnais? Pode olhar para cá. Eu vou ler essa passagem na versão, a mensagem, uma versão contemporânea, para você ver como é que ele fala aqui. Ele fala: no entanto, amigos, sinto-me frustrado pela maneira nada espiritual com que vocês lidam uns com os outros e com Deus. Vocês estão agindo como bebês em relação a Cristo, parece que só sabem mamar. Pois bem, vou amamentá-los, visto que não sabem se alimentar sozinhos. Quando vocês se apegam a algo apenas por se sentirem bem, ou para dar a impressão de que são importantes, não são muito diferentes de um bebê de colo, que só fica contente quando tudo lhe agrada. Quando um de vocês diz, eu estou do lado de Paulo, ou eu prefiro Apolo, não está sendo infantil?
Olha o que a Bíblia compara. Ela compara a criança espiritual com a pessoa carnal. E é isso que eu quero chegar com vocês. Não existe muita diferença entre alguém que ainda é bebê na fé, alguém que não cresce na fé ou que está no início da fé, de uma pessoa que é carnal. Porque quando a pessoa se converte, glória a Deus, ela vem, Jesus transforma a vida dela, mas é um processo. Muitas coisas acontecem na hora, mas muitas coisas levam tempo. E quando uma pessoa olha, eu olho para uma pessoa que é do mundo, que não tem Jesus, e vejo as práticas da vida dela, eu olho e digo assim, poxa, essa pessoa é do mundo. Mas muitas vezes quando eu olho para alguém que está começando ainda na caminhada na fé, ela está iniciando ainda o caminho com Deus, alguém que não a conhece, não sabe pelo que ela passou na vida, olha para ela e fala, essa pessoa é do mundo ainda. Você vai conversar depois com ela, daí você vai descobrir que ela na verdade é Jesus, né? Você está lá jogando bola, ele acabou de se converter. Até para elogiar um amigo ele xingava. Não só para xingar mesmo. Até para elogiar ele falava um palavrão. Daí você vai jogar bola, ainda nos primeiros jogos, ainda sai um palavrão. Né? O amiguinho está lá, acabou de se converter, passa aquela mulher que fisicamente é um espetáculo, passa aquele homem que o cara é um espetáculo. Está no início da fé, você quase deixa os seus olhos juntos lá daquela pessoa que vai caminhando, né? Vai levando. Não tem muita diferença ainda, você está crescendo em Deus. Mas agora, quando você cresce, você começa a diferenciar. A pessoa começa a ficar muito diferente do mundo. Então no início é parecido, mas depois se torna muito diferente. Você que vê que Paulo fala assim no versículo 2, com leite vos criei, e não com carne. Não tem problema ele ter criado com leite, porque quando nós somos pequenos nós precisamos de leite. Mas ele fala, mas nem agora eu posso dar carne, eu ainda tenho que continuar dando leite. Esse era o problema para ele. Ele queria dar carne. Você acha que se tinha alguém, eu acho isso, se tinha alguém que podia dar uma palavra profunda, uma revelação incrível sobre a palavra de Deus, sobre a pessoa de Cristo, sobre a pessoa do Espírito Santo, se tinha alguém que poderia ser profundo, era o apóstolo Paulo. Agora, imagina você ter 10 minutos com o apóstolo Paulo, e quando ele senta para falar com você, você já tem um bom tempo de fé, você fala assim, Paulo, me explica, como é que nós somos salvos mesmo? É em Jesus mesmo? Acho que Paulo já até ia baixar a cabeça, dizendo, não acredito que esse cara vai aproveitar 10 minutos comigo para me perguntar isso ainda. Paulo, tem que dizimar mesmo? Paulo, tem que avisar o líder quando a gente não vai no GC? Esse negócio eu não concordo, a vida é minha. Paulo, abaixa a cabeça. Eu não acredito que eu tenho que dar esse leitinho ainda para essa criança. Eu não acredito. Às vezes você tem no GC um grande líder, uma grande pessoa, um grande homem, uma mulher de Deus, e você está perdendo o tempo dele mesmo, dando trabalho de criança, quando você poderia estar aproveitando, sugando, tirando dele o melhor de Deus, da vida dele. Você vê que Paulo, ele fala assim, vocês ainda são carnais, porque havendo entre vós inveja, contendas, dissensões, não sois porventura carnais, e andais segundo os homens? Pessoas carnais, elas sempre andam com base no pode e não pode. Será que está errado? Será que não está errado? E não com base na direção do Espírito Santo. Perguntando, Espírito Santo, é aqui que eu devo ir ou não? É isso que eu devo me lançar, me jogar ou não? Não, ela está lá ligando para o líder, mandando WhatsApp. Eu posso, eu não posso. Líder, o outro do GC, o próprio líder, me deixou triste e tal. Ele podia ter feito isso comigo? Meu irmão, minha irmã, lá na igreja o irmão passou por mim, não me cumprimentou. Ele podia ter feito isso? Quando ele era solteiro, ele estava com a gente.
Agora que ele está namorando, ele não anda mais com a gente. Ele podia ter feito isso. Aquele amigo, né? Amiga, né? Que não aceita, né? O outro se libertando. Rapaz, isso é coisa de criança. Tem gente que fica ainda em picuinha, tá lá no GC, brigando com o irmão do lado, brigando com o líder, brigando com o supervisor, fica brigando com os irmãos da igreja, fica ficando magoado, perde tempo com raiva, com rancor, com tristeza, com tanta coisa, irmão. Pelo amor de Deus, passa essa fase da sua vida. Vive o perdão, a graça, a misericórdia e vai ser cheio de Deus. Amém? Quando Paulo fala assim, olha como vocês são crianças. Vocês ficam dizendo assim, eu sou de Paulo, e o outro, eu sou de Apolo, eu sou de Apolo. Apolo é mais legal. E outro, eu sou de Paulo. Daí tem gente que faz isso aqui, né? Meu GC é melhor, meu líder é melhor. Daí tem gente que faz da igreja, né? Chega para outro irmão de outra igreja e fala, sabe da onde eu sou? Comunidade Deus Provedor, um lugar de crescimento. Como se o outro irmão que está em outro lugar não tivesse o mesmo Jesus, o mesmo Pai que você, buscando a mesma salvação que você. Como se nós fôssemos diferentes. Olhamos muitas vezes como se fôssemos melhores, mas nós não somos. E isso mostra criancice, que nós temos que lutar pela união do corpo de Cristo e não pela desunião. Então, se existe um desejo no meu coração, quem me ouve muitas vezes na rádio, eu sempre falo, irmão, nós temos o culto lá hoje à noite, a reunião do Atração. Se você faz parte de alguma comunidade, que Deus te abençoe na sua comunidade, vá lá, edifique, seja bênção naquele lugar. Porque eu não acho que esse aqui é o melhor lugar da face do mundo para todo mundo. Eu acho que esse lugar é o melhor lugar para se estar, para quem Deus chamou para estar neste lugar. Agora, se Deus chamou para outros lugares, porque Deus precisa alcançar todos os lugares, fique lá, naquele lugar, seja bênção naquele lugar. Respeite o seu líder e pastor naquele lugar. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu faço parte de tal departamento, aquele é show, aquele é bom. Eu estou cuidando de pessoas no hospital, enquanto você fica só mexendo no volume, abaixa, aumenta o volume. Eu estou fazendo a obra de verdade, né? Eu estou lá cuidando de crianças carentes, enquanto você só fica apertando esse piano aí. Eu sou espiritual. Isso é criancice, irmãos. Maturidade é saber que cada um foi chamado para um lugar, para uma função no corpo de Cristo, que o Espírito se derrama para o bem comum a cada um de nós. Gálatas capítulo 4, versículo 1 e 2, não precisa abrir, pode só anotar. Fala assim, mas digo que o herdeiro, enquanto menino, em nada difere de um escravo, embora seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo designado por seu pai. Isso só vem para confirmar o que está escrito ali. A Bíblia fala que olhando para alguém que é escravo, a quem eu poderia comparar um escravo? Alguém que não conhece a Jesus, é escravo do pecado ainda. Mas se eu colocar essa pessoa aqui desse lado, você é escravo, você ainda é ímpio, você não tem Jesus. Se eu colocar um menino na fé, uma menina na fé, uma pessoa que não cresceu, Paulo está falando, o herdeiro, enquanto menino, em nada difere do escravo. Vocês olhariam para os dois, ou para as duas, e diriam, não tem diferença nenhuma. Mas eu, que sou o pai, eu saberia, não, esse é meu filho, esse é o escravo. O que o escravo e o filho podem fazer por eles mesmos? Nada. Porque eles são pequenos, eles não têm poder. O que o filho e o escravo têm de poder? Nenhum. Por mais que um seja o dono de tudo e o outro não seja o dono de nada. Então alguém que é criança espiritual, confirmando, comparado com alguém do mundo, alguém que é carnal ainda, ele é crente, ele é de Jesus, mas ele é carnal ainda. Não tem diferença de uma pessoa que não tem Jesus e é carnal. Olhando, mas o pai sabe, não, esse é salvo, esse ainda não.
Ele está debaixo de tutores. Tudo que ele vai fazer, ele precisa perguntar para alguém, pedir para alguém. Ele precisa de uma direção, ele precisa de um revelamento, ele precisa de uma profecia. Ele tem que correr porque ele ainda é criança. Ele não consegue orar, ler a Bíblia e saber o que Deus tem para a vida dele. Paulo está falando. Um não tem diferença do outro. Por isso é tão importante crescermos. Depende do tempo designado pelo seu pai. Qual é o tempo designado pelo seu pai? É o tempo da sua resposta, porque Deus te faz várias perguntas e Deus espera de você várias respostas. E o que determina o seu crescimento e as coisas que você vai receber de Deus são as suas respostas na vida prática. As suas entregas, as suas renúncias, o seu se esvaziar, o seu morrer para si mesmo. Alguns precisam ser confrontados pelo mundo. Alguns precisam ser confrontados pelo Pai. E eu quero mostrar numa parábola agora para você como nós sermos imaturos na fé, como querer ser pequenos e não crescer em Deus, como isso prejudica o trabalho, o propósito e o sonho do Pai. Existe uma parábola na Bíblia que você já viu várias vezes para outras coisas, mas eu quero tratar dessa parábola como o confronto de dois filhos. O confronto de duas crianças na fé. Que é a parábola do filho pródigo que está lá em Lucas capítulo 15, versículo 11. Em diante, não precisa... No capítulo 15 ali inteiro você vai ver essa parábola. A maioria de nós conhecemos essa parábola. Se você não conhece, rapidamente. Existia um senhor. Ele tinha dois filhos, o mais velho e o mais novo. E o filho mais novo disse: pai, eu quero a minha herança agora. O pai vendeu a parte do filho, deu o dinheiro por esse filho. E esse filho foi para uma terra muito distante. Gastou todos aqueles bens, todo o dinheiro, com meretrizes, com prazeres, com amigos que não ajudavam em nada. E ele gastou todo o dinheiro dele. E o dia que acabou esse dinheiro, ele passou fome. E ele teve que trabalhar numa fazenda, cuidando dos porcos, alimentando os porcos, a ponto de a Bíblia falar que ele desejava comer a comida que os porcos comiam, porque ele estava com fome. E ele parou e olhou para o céu e disse: meu Deus, com meu pai eu tinha do bom e do melhor, e aqui eu estou desejando comer a comida dos porcos. Eu vou voltar para o meu pai e vou dizer que eu não sou nem digno que ele me chame de seu filho, mas eu vou pedir para que ele me receba novamente. E esse filho pródigo, ele retorna para o seu pai, e o seu pai o vê de longe, e os dois se abraçam, e ele fala: pai, pequei contra o céu, pequei contra ti, eu não sou digno de ser chamado seu filho. E o pai fala: não, meu filho, tudo que eu tenho é teu, você é meu filho, eu estou feliz, eu vou fazer uma festa. E faz uma festa linda, mata um novilho, e todo mundo se alegra pelo retorno desse filho. E o filho mais velho, vendo isso, ele fica chateado, ele fica brabo, ele não quer nem ir na festa. E o pai vai lá e pergunta: por que você não quer ir na festa? E o filho mais velho fala assim: eu te sirvo há tantos anos, nunca fiz nada de errado, não transgredi nenhum mandamento. O Senhor nunca matou nenhum cabrito para mim, para que eu me alegrasse com os meus amigos. Porém o outro lá, virado no alho, vendeu tudo que era do Senhor, fez a festa, voltou, e o Senhor faz uma festa para ele. Como é que pode um negócio desse? Dois filhos, dois bebês espirituais. Qual é a diferença desses dois filhos? A diferença é que o filho mais novo, ele é aquele tipo de pessoa que ele não quer crescer, não cresce com Deus. Então ele olha para o mundo, ele vê a ilusão do mundo, ele vê as coisas bonitas do mundo, e ele acaba voltando para o mundo, e tendo que perceber lá novamente que estar com o pai é a melhor coisa que existe, que lá é furada, que lá ele não deveria nunca ter saído da casa do pai. E ele retorna, e Deus, como é bom, como é cheio de graça e misericórdia, ele recebe, ele te abraça. Você pode até muitas vezes sentir vergonha. Eu já ouvi isso de muitos irmãos que foram para o mundo. E às vezes eu encontrei e perguntei: por que você não volta? E a pessoa respondeu: porque eu tenho vergonha.
Mas se esse é o teu caso, talvez você está retornando, eu posso te dizer assim, não tenha vergonha, porque a gente vai te abraçar como aquele pai, vai te amar, só quer que você esteja aqui na presença de Deus. Não sinta vergonha, porque nós te amamos. E nós aprendemos a amar. Mas ele perdeu muito tempo da sua vida. Mas o tempo da vida dele que ele perdeu para ser restaurado não se compara ao que ele fez com o seu pai. Porque sabe o que o pai teve que fazer? Perder grande parte da sua riqueza, para que o filho aprendesse que o melhor lugar é na casa do pai. Não foi esse o preço? O pai não teve que vender a parte da herança e dar para o filho, e o filho consumiu tudo? Não foi? Então muitas pessoas poderiam estar na casa de Deus, mas elas desperdiçam tudo que elas receberam, toda a oração que elas receberam, todo o tempo que elas receberam, todo o discipulado que elas receberam, todo o amor que elas receberam, todas as caronas, tudo, todos os retiros, todas as palavras, todos os amigos, ela joga isso fora, vende tudo, perde tudo, a um custo muito grande. E o reino de Deus perdeu muito, porque essa pessoa saiu e perdeu tudo isso, que poderia, estando na casa do Pai, ter abençoado outras vidas, ser abençoada, receber o amor. Foi um grande prejuízo. Mas a única coisa que confrontou aquele filho foi o mundo, foi as desgraças do mundo. Mas nós temos outros filhos imaturos, como o filho mais velho, que precisou ser confrontado pelo seu pai, porque ele se compara a muitos de nós que estamos dentro da igreja hoje aqui, mas não frutificamos, não fazemos nada, porque achamos que somos apenas servos, somos membros de uma carteirinha, de uma denominação, não temos direito a pedir muitas coisas, não somos capacitados, nos vemos apenas como coitados. Quando o pai chega e fala assim, mas você é dono de tudo, por que você não falou comigo antes? Eu não precisava matar um cabrito, você podia matar 10, fazer uma festa. Você é dono de tudo. Você entende que você é dono de tudo? Nós somos donos de tudo, porque nós somos filhos do rei. Mas o cara passou muito tempo parado dentro da casa do pai, porque ele se achava menos do que ele realmente era. Porque ele não quis crescer, transpor barreiras, morrer, se esvaziar. Muitas pessoas estão paradas aqui e precisam ser confrontadas pelo pai. E o pai diz assim, anda, eu já coloquei tudo nas tuas mãos. Tenho colocado pessoas abençoadas na sua vida. Pessoas que te ligam, você não responde. Manda mensagem no WhatsApp, você não responde. Tentam ir na sua casa, você não quer. Pessoas que estão orando por você, você não responde essas orações. Cresce, porque tudo é seu e você é filho. Sabe qual foi a grande perda desse filho? O filho mais velho? Porque ele fez o seu pai perder muito também. Porque ele estava dentro da igreja. Ele estava dentro da fazenda ali, e esse filho aqui está dentro da igreja. Ele era mais novo, ele era mais forte, ele era mais firme do que o pai, ele tinha muito mais vigor. Ele poderia ter tomado a administração daquela fazenda, dizendo, pai, pode descansar que eu tenho mais fôlego, eu vou trabalhar mais, eu vou conquistar mais, eu vou fazer isso crescer, eu vou dobrar, vou multiplicar. Mas ele passou todo aquele tempo lá escondido no cantinho dele, com os amigos dele, sem fazer nada. E depois de todo esse tempo, com um filho, o pai perdeu muito da sua herança. E com outro filho, o pai deixou de ganhar muito que deveria ganhar. Até o dia que esses dois filhos entenderam. Os dois entenderam a mesma coisa. Eu preciso estar perto do meu pai. Eu preciso crescer. E eu preciso deixar o leitinho para trás. Não é por acaso que eles foram lá e comeram o quê? Carne. Alimento sólido. Porque é isso que Deus tem para os seus filhos.